Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pelo privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus. Estamos estudando o Velho Testamento, estamos no livro de Levítico. Para você que está nos acompanhando agora, nós temos uma playlist de todo o estudo do livro do Êxodo, em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós entendemos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quando nós entendemos a lei de Moisés, nós não estamos debaixo da lei, claro que nós não estamos, nós estamos debaixo da graça. Mas quando nós não entendemos tudo aquilo que Moisés nos ensinou, tudo aquilo que está ali na Torá, tudo aquilo que os profetas disseram, nós entendemos melhor o que os profetas nos disseram, nós entendemos melhor o que os discípulos nos disseram, o que Jesus não quis nos ensinar, as cartas de Paulo, nós entendemos. Nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo da graça, sim, mas o nosso Deus, nosso Rei, nosso Jesus, ele era judeu, ele veio dentro de um contexto, dentro dessas leis judaicas, e ele disse que ele não veio para tirar nenhuma dessas leis. Pelo contrário, ele veio para cumprir essas leis, em nome do Senhor Jesus. Então nós entendemos, nós vamos entender o propósito de cada uma delas, porque todas elas apontam para Jesus. E nós vamos entender o significado, nós vamos ver a beleza de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós não precisamos mais oferecer carneiros, cabritos, bodes, nada disso. Mas nós vamos entender o significado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Mas nós vamos entender o que é pecado através de cada uma dessas leis. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então é maravilhoso poder entender o Velho Testamento. É maravilhoso entender o significado da Torá. É maravilhoso. São segredos maravilhosos que o Senhor nos dá. Então eu te convido a estar estudando conosco todos os dias. Eu estou indo devagar, passo por passo. Entendeu? Hoje nós vamos estudar do capítulo 6 de Levítico, do 1 ao 7, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família todos os dias, mas despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Mas enquanto eu me preparo para o nosso estudo de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva em nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Está bem? Então, enquanto eu me preparo aqui, vai lá e se inscreva em nome do Senhor Jesus. Então veja que aqui nesses versículos iniciais do capítulo 6 de Levítico, vai continuar falando da oferta pela culpa. Porém aqui a Torá está falando sobre o ponto de vista daquela pessoa que comete pecado contra Deus, contra o Senhor, mas que ela também ofende o seu semelhante. Então como é que essa pessoa devia proceder? Porque na verdade ela ofendeu o Senhor, mas ela também ofendeu o seu próximo. Então como ela devia fazer? Então aqui a Torá trata de casos onde se a pessoa tivesse ficado com um objeto de uma pessoa, tivesse guardado esse objeto e depois não tivesse devolvido. Fala também do caso que se a pessoa tivesse ficado com alguma coisa em garantia, e depois ela, em vez de devolver, ela ficasse com esse objeto para si. Se ela jurasse tendo achado um objeto perdido, sendo que ela não achou, ela foi lá e roubou esse objeto, Ou se ela fizesse qualquer coisa parecida com essa, se ela tivesse tomado alguma coisa de uma pessoa por meio de violência também, tá? Então o que ela tinha que fazer?
ela tinha que devolver aquele objeto para a pessoa, tá bom? Que ela ganhou por meio de meios ilícitos. E ela também, além disso, ela ainda tinha que restituir 20% a mais para a pessoa. 20% a mais como pagamento por aquilo que ela tinha tirado da pessoa. Entendeu? Digamos que a pessoa achou um objeto da pessoa, pegou. E aí diz que achou. E foi descoberto. Então o que ela tinha que fazer? Além de devolver aquele objeto, ela ainda tinha que restituir 20%. É danos, né? Reparação de danos. Indenização. É o que chamamos hoje de danos morais, né? É o danos morais. Mas veja que, segundo a interpretação correta da Torá, o versículo 2 diz assim: se alguém fizer falsidade ao Eterno. Então, o Talmud é o livro que traz a Torá oral, que foi passada de pai para filho, escrita, juntamente com os comentários dos rabinos. Então, o que o Talmud diz? O Talmud diz que quando uma pessoa comete um pecado contra o próximo, na verdade, ele está desprezando o quê? A presença do Deus que é onipresente. Do Deus que é onipresente e que está presente, na verdade, em todas as relações que existem entre os homens. Então, na verdade, essa pessoa está cometendo um ato de falsidade contra o próprio Deus. É como se ela estivesse ignorando a presença do Senhor. Quando um homem mente para um outro homem, para roubar dele, seja o que for, na verdade ele não está mentindo para aquele homem. Ele está mentindo para o próprio Deus que está presente ali o tempo todo. O tempo todo. É por isso que, ainda que a justiça dos homens não vejam, ainda que a justiça dos homens passam despercebida, da justiça divina aquele homem não vai escapar. Não vai escapar, aquele homem não vai escapar, aquela mulher não vai escapar. Por quê? Porque, na verdade, ele está desprezando a presença de Deus. É como se ele estivesse negando o tempo todo que existe um Deus que está presente nas relações de todos os homens. Porque Deus é o terceiro elemento. Deus é o terceiro elemento de todas as relações. Por isso que a tradução correta da Torá é: se alguém fizer falsidade ao Eterno. E aí fala das relações entre os seres humanos. Entre os seres humanos. Mas é uma falsidade que cometemos contra o Eterno. Quando roubamos algo de alguém, quando achamos e não queremos devolver, quando a pessoa pegava aquele objeto para guardar e depois falava que perdeu e não perdeu, só para ficar com aquele objeto. Quando usava e falava que danificava e falava que não foi ela que danificou, que foi roubado da casa dela. Deus está vendo todas as coisas, minha irmã. Quantas pessoas aí que estão sofrendo hoje porque foram prejudicadas, foram roubadas por pessoas, às vezes até da família, e elas carregam no peito uma mágoa, uma tristeza. Fala: poxa, eu confiei a ela, olha o que ele fez. Às vezes a pessoa roubou de você até por inveja, mas o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor estava presente ali, o Senhor viu. E o Senhor é o Deus que restitui. Por isso que você tem que perdoar. Porque enquanto você estiver guardando aquela mágoa, o Senhor não vai poder fazer nada por você, nem mesmo te restituir aquilo que te foi roubado. Mas na hora que você perdoa, o Senhor vai te restituir. E aí o Senhor vai poder ir lá e tratar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, quando ela fez isso com você, ela negou a existência de um Deus que é justo, que é santo e que está presente em todas as relações. Entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que aqui fala da oferta pela culpa. Porém, especificamente para nós,
o quanto é importante que o homem esteja em paz com Deus, porém, é importante que ele esteja também em paz com seu semelhante, não é? Temos que estar em paz com Deus, mas em paz com os nossos semelhantes. Não tem como você estar em paz com Deus e estando em guerra com o seu semelhante. E o seu semelhante é aquele que está dentro da sua casa, fora da sua casa, sua vizinhança, por aquelas pessoas do seu convívio, né, do seu contexto. Ah, irmã, mas eu estou igual Jesus, né? Eu estou sendo perseguida por causa da minha unção. Eu estou sendo perseguida por causa do meu chamado. Ah, irmã, entenda que eu estou sendo perseguida porque tem muita inveja de mim. Sim, irmã. Eu entendo tudo isso. Tem pessoas que são perseguidas sim, por causa da unção, por causa da inveja. Mas você tem que entender uma coisa. Jesus não perseguiu ninguém. Jesus foi o perseguido. Mas ele não perseguiu ninguém. Entre ser perseguido e entre perseguir, escolha ser perseguido, tá? Não persiga. Não persiga ninguém. Porque aquele que persegue é cruel. É o perverso. O perverso, ele persegue o tempo todo. O tempo todo ele persegue. Ele arruma um jeitinho de estar te perseguindo. Não tem nem motivo, mas ele arruma um jeitinho de estar te perseguindo. Não tinha motivo para os fariseus perseguirem Jesus, mas eles perseguiam. Entendeu? E lembre que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou que se você tiver que levar uma oferta ao Senhor e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá e tem que se consertar com ele. Você tem que ir lá e fazer as pazes com seu irmão. Está lá em Mateus 5, né, do 22 e 24. Então Jesus reforça para nós essa questão que nós não podemos agradar a Deus se nós estivermos em guerra com os homens que nos cercam. Não podemos, né? E em Romanos 12, 18, apóstolo Paulo nos diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E por que ele fala isso? Porque às vezes não depende de nós, minha irmã. Eu entendo. Às vezes não depende de nós, às vezes não depende de você. Tem pessoas que para ter paz com você, ela quer que você seja injusta. Ela quer que você seja desonesta, ela quer que você seja mentirosa, ela quer que você feche os olhos para a idolatria que ela está cometendo, para os erros que ela está cometendo, para a injustiça que ela está cometendo, para as imoralidades que ela está cometendo, para os filmes indecentes que ela vê, para as coisas indecentes que ela faz. Aí ela quer ter paz com você. Ela quer que você fique em paz com ela, para você fechar os olhos para tudo isso. Quando cada um está na sua casa é uma coisa, né, minha irmã? Mas quando está tudo dentro do mesmo ambiente fica difícil, não fica? Eu entendo que fica difícil. Eu entendo que fica difícil. Fica muito difícil, né? Então, às vezes, uma mulher, uma esposa que é santa, e ela pega o marido vendo uma imoralidade, vai ficar difícil os dois terem harmonia, não vai? Porque ela não vai aceitar, vai falar, não vou aceitar isso, não vou aceitar se você ficar vendo coisa imoral, não vou. E às vezes, para ela poder ter paz com o marido vai falar com ela, não, você tem que aceitar. É difícil, minha irmã. É difícil, meu irmão. Se a mãe pega o filho vendo coisas horríveis, para ela ter paz com ele, ela vai ter que fechar os olhos? Não. Ela vai ter que falar com ele, então ali não vai ter paz, porque ela vai falar o tempo todo. Ela vai exercer o papel dela de mãe. Ela vai ter que exercer o papel dela de mãe. E quando ela vai exercer o papel dela de mãe, vai embora a tranquilidade. Vai embora a tranquilidade da casa. Porque vai ser uma guerra, vai ser travada ali uma guerra espiritual, né? E uma guerra física também. Porque jovem detesta ser exortado. A palavra de Deus, ela fala o tempo todo, exorta o sábio e ele fica seu amigo, exorta o rebelde que ele se volta contra você. Esse rebelde pode ter 100 anos,
Pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser 100 anos. Se volta contra você. Então, às vezes, não depende de nós essa paz, né? E nós não podemos ficar calados em prol dessa paz, dessa falsa paz. Não podemos nos silenciar, porque a omissão, ela é pecado. Ela é pecado também. Né? Ela é pecado. O profeta, ele é aquele que denuncia o pecado. Ele denuncia o pecado. Você não pode sair da sua casa denunciando o pecado dos outros. Mas aquele pecado que chega até você, você tem que denunciar. Você tem que denunciar. Elias denunciava o pecado dos reis, porque os profetas, eles agiam diretamente com os reis. Eles iam até os reis denunciar o pecado deles, porque os reis, eles conduziam as nações. Se o rei era santo, a nação seguia por um caminho santo, né? João Batista como profeta denunciou o pecado de Herodes, e por isso ele perdeu a cabeça. Então João Batista não tinha uma vida de paz, né? No que dependia dele, ele tinha, mas dependendo de Herodes, não tinha, porque Herodes não era esse homem sábio, né? Herodias não era essa mulher sábia que aceitava a instrução do profeta. Ela não entendeu que o profeta queria tirar o pé dela do inferno. Então a exortação é para tirar o pé do outro do inferno, mas eles não entendem. Entendeu? Então, mas no que depender de nós, nós temos que estar em paz com todos os homens. E temos que indenizá-los pelos danos que nós causamos a eles. Porque senão nós não vamos estar em paz com o Senhor. E o Senhor sabe quando nós somos fomentadores das guerras que nos cercam. Só se preocupe uma coisa, com o Senhor, que o Senhor está vendo todas as coisas, Ele é onisciente. Nós não podemos cometer falsidade contra o nosso Deus. Ele está presente em todas as relações. Amém? Ele está presente. Não se preocupe com o que o outro fale com você. Se preocupe com o que você está fazendo com o outro. Com o que o Senhor vê no seu coração em relação ao outro. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo como igreja, Pai querido. Eu te louvo pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que me seguem pelo relógio mundial de oração. E eu te louvo, Pai querido, pela tua onisciência, Deus, porque o Senhor sabe, Pai, quando nós somos pacificadores, quando nós verdadeiramente agimos como pessoas pacificadoras e quando nós somos pessoas fomentadores de uma guerra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão como igreja por todas as vezes, Senhor, que nós somos agitadores de um ambiente, por todas as vezes que nós vamos à guerra, Pai, sem nenhuma intenção de ir, mas às vezes quando nós vamos à guerra também intencionados em ir à guerra contra os nossos semelhantes. Tenha misericórdia, Pai. Tira de nós todo esse espírito de contenda, todo esse espírito de confusão, todo esse espírito de rixa, todo esse espírito de guerra, em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Pai querido. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos dê cada vez mais a mansidão do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda ira, em nome do Senhor Jesus. Nos dê, Espírito Santo, cada vez mais controles do nosso emocional, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a sermos pessoas cada vez mais equilibradas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não é pessoas silenciadas, não é pessoas omissas, não. Porque quando nós verdadeiramente vemos coisas erradas, nós temos que falar. Nós temos que denunciar o pecado, denunciar aquilo que está errado, as falhas que vemos, somente dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Mas, Pai querido, não nos deixa sermos fomentadores de guerra, não nos deixa sermos pessoas reclamadoras, Pai. A Tua palavra fala que é melhor dormir no relento do que habitar com a mulher rixosa.
com a mulher rixosa, com a mulher reclamadeira, da mulher iracunda, da mulher que fica caçando contendas. Pai, não nos deixa sermos esse tipo de mulher. Não deixa também nenhum homem da nossa família ser esse tipo de homem, Pai. Homem iracundo, homem resmungão, homem caçador de problemas, Pai. Homem violento, homem agressivo. Não deixa, Senhor. Não deixa. Tira esse espírito de agressividade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tem lares aí onde as crianças estão brigando demais. Tira esse espírito da nossa família, Pai. Esse espírito que habitou entre Caim e Abel. Esse espírito que habitou entre Leia e Raquel. Não deixa, Senhor, que os irmãos habitem em união, em paz, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de discórdia das nossas casas, das nossas famílias. Esse espírito de discórdia que habitou entre Davi e Absalão. Não deixa, Senhor. Não deixa. Tira dos pais todo espírito de omissão. Tem pai, tem mãe que acha que para ter paz com os filhos, eles precisam ser omissos. E pai e mãe não pode ser omisso. Pai e mãe tem que ser como um profeta que denuncia o pecado o tempo todo. Tem mulheres aí que acham que para elas ficarem em paz com seus maridos, elas têm que ser omissas. Mulher, esposa não pode ser omissa. Ela tem que trazer o marido para a verdade, para a santificação. E marido também tem, às vezes ele vê a esposa fazendo coisa errada e ele acha que para ter paz com a esposa ele tem que ser omisso. Ele não pode ser omisso. Ele tem que trazer a esposa dele para a santificação. Porque o Senhor quer que sejamos uma família santa, uma família do Salmo 128, uma família santificada. Então nos abençoa, Senhor, nos fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque queremos ser fortes como Elias, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós não vamos fugir, Pai, de nenhum espírito de Jezabel. Nós não vamos fugir, Pai. E nós não vamos temer a nenhum espírito de Herodes, Pai. De nenhum espírito de Herodes, Pai. E nenhum espírito de Herodias, Pai, que está tentando macular as nossas crianças, perverter as nossas famílias, influenciar as mulheres da nossa família. Não vamos deixar, Senhor. Não vamos deixar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, nos santifica, Pai. Porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Pai querido, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos. Tenha misericórdia dessas mães que estão sofrendo pelos seus filhos que se perderam ali na guerra. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desses que estão ainda no cativeiro, Pai. Tenha misericórdia e fortalece a cada um. Jesus, se deixa ser conhecido para eles, Pai. Se deixa ser revelado. Senhor, dê sabedoria para os governantes de Israel. Dê sabedoria, Pai. Faz eles encontrarem favor em outras nações. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Mas que essa guerra, Senhor, termine em nome do Senhor Jesus com a vitória de Israel, em nome do Senhor Jesus, com a justiça do Senhor se estabelecendo, porque a terra é do povo de Israel e eles dão a terra para quem eles quiserem dar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nenhum homem violento, que nenhum filho de Belial habite naquelas terras, em nome do Senhor Jesus. Declaro como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. E fortalece as mãos de todos aqueles que oram pela terra de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda como igreja eu te peço, Pai, por essa moça que vai viajar hoje para os Estados Unidos. Pai, muito obrigada, Senhor, que uma parte da viagem ela já está fazendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa encontrar favor em todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa encontrar favor nesse setor de imigração, Pai, que eles possam tratá-la como se ela fosse uma criança, como se ela fosse uma filha amada da terra, em nome do Senhor Jesus, em retorno para casa. Que assim seja, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que nos faz encontrar favor até no homem mau, Pai, até no homem mau. Senhor, eu te louvo por essa mãe desse meu pastor que fez a cirurgia e que ocorreu tudo bem. Muito obrigado, Pai, que ela tenha uma ótima recuperação, Pai, uma recuperação a 100 por 1 para glorificar o teu santo nome. Age no sangue dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, livrando ela de toda infecção, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, Pai, e misericordioso. Pai querido, venha curar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão em tratamento de câncer, câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, câncer do intestino, câncer de próstata, Pai. Cure em nome do Senhor Jesus.
e nos livre de todo tipo de tumor. Age nas nossas artérias, nas nossas veias, Pai, no nosso coração. Age, Pai, age em todos os órgãos do nosso corpo, limpando, lavando, Pai, em nome do Senhor Jesus, purificando, nos dando saúde, nos livre de todo tipo de dor crônica, Pai, de todo problema, Pai, de todo problema nas nossas articulações, nos joelhos, Pai, de toda tendinite, de toda bucite, Pai, livra, cura, Pai, nos dê saúde para Te servir, Pai. Coloca força nos nossos pulmões, Pai, para cada vez mais podermos declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo tipo de problema respiratório, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe as minhas irmãs que estão como estrangeiras ali fora, na França, na Itália, em toda a Europa, nos Estados Unidos. Abençoe eles com a bênção da fartura, com a bênção da prosperidade. Abençoe esses pastores, Pai, esses missionários que estão no Japão, esse missionário que está voltando ali para a China, Pai. Abençoe ele, abençoe a família dele. Não deixe faltar recursos financeiros para ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixa, Senhor, não deixa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixe faltar recursos financeiros para os missionários que estão na África e nem para os missionários que estão aqui no Brasil. Não deixa, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, no nome santo de Jesus. Abençoe os nossos pastores, Pai, com a bênção da santificação. Eles precisam, Pai, de santificação e nós precisamos da santificação deles. Tira do meio deles todo espírito de contenda, todo espírito de discórdia, todo espírito de morte, todo espírito de guerra, todo espírito de falência, todo espírito de confusão, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar pelo relógio mundial de oração. Nos dê santificação, Pai, para que sejamos pregadores do Teu Evangelho, Pai, pregadores da Tua Palavra e para que possamos fazer bem para todos aqueles irmãos que estão orando conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que essas orações subam, Pai, à Tua presença, Pai, e que o Senhor envie Teus anjos com a resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus, com resposta de cura, com resposta de libertação, com resposta de salvação e transformação da nossa família, que toda a nossa família seja transformada em uma família do Salmo 128, em uma família que Te obedece, que Te teme. Pai querido, transforma a nossa nação, abençoe os nossos políticos com santificação, com bênção, transformando o coração deles, para que o coração deles sejam bons, sejam sábios, Pai, se tornem homens sábios, mulheres sábias, Pai, homens bons, mulheres boas, Pai, pessoas íntegras, pessoas sem corrupção. Transforma, Pai. O Senhor é o Deus que transformou a água em vinho. Amaldiçoar esses políticos não vai nos levar a nada, Pai. Transforma o coração deles, transforma a mente deles, transforma as atitudes deles, Pai, para atitudes boas, atitudes que querem cada vez mais cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, da mulher que está exposta em situação de violência, da criança desamparada, daqueles que moram em péssimas condições de moradia, daqueles que estão perecendo na fila do SUS esperando por cirurgias, por medicamentos de ponta, Pai. Tende misericórdia, abençoe o Sistema Único de Saúde com os melhores médicos, com os melhores cirurgiões, com os melhores leitos, Pai. Equipa todo o Sistema Único de Saúde com os melhores hospitais, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer. Nós somos um país rico, Pai, nos faz encontrar favor nas outras nações, nos faz encontrar favor, que as nossas terras prosperem, livre o nosso país de toda peste, de toda praga, de todo fenômeno destrutivos da natureza, e que as nossas terras sejam cada vez mais prósperas, Pai, produzindo cada vez mais alimento, para que os filhos da terra não venham passar fome e que nós ainda tenhamos para vender e para emprestar e para doar para as nações necessitadas, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos prospere, nos abençoe. Abençoe essa irmã que vai fazer ali, Pai, a audiência dela para a aposentadoria, que ela possa encontrar favor, que a justiça do Senhor se estabeleça na vida dela, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Abençoe, não nos deixe viver sem nenhum tipo de recurso financeiro. Prospera, nos torna dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, Pai, sustentadores de profetas, de missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos enriquece, Pai, para o teu louvor, Pai. Nos faz encontrar favor em pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que nos amam, pessoas que nos
odeiam, pessoas que nos admiram e pessoas que nos invejam. Nos fazem encontrar favor num homem mau, num homem bom, em todas as pessoas. E nos livre, Pai, dos filhos da perversidade. Não deixa homens maus, mulheres más, homens perversos, mulheres perversas, homens roubadores, mulheres roubadoras, Pai. Homens imorais, mulheres imorais, cruzarem o nosso caminho, entrarem na nossa casa, tocarem num fio do nosso cabelo, nem num fio de cabelo que pertence às nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Não deixa que quando os filhos da perversidade chegarem perto de nós ou perto da nossa casa, eles percam as forças, assim como aqueles homens maus ficaram cegos e não acharam a porta da casa de Ló. Que assim seja com os filhos do perverso, que eles não encontrem as nossas casas, que eles não alcancem a nossa família, que eles não enxerguem as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos, os homens da nossa família, as mulheres da nossa família, que não nos enxerguem em nome do Senhor Jesus. Mas também eu te peço, Pai, a santificação para todos nós. Não nos deixa, Senhor, praticar injustiça, praticar imoralidade, praticar, Senhor, a maldade, a perversidade, Pai. Não nos deixa se aliar com as trevas, não nos dê cada vez mais, Senhor, a consciência de que fomos chamados para fazer parte do teu exército, Pai, o exército dos anjos do Senhor, que todos os dias declara que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai querido, a ter uma vida santa na tua presença. Abençoe a nação de Israel, Pai, mais uma vez eu te peço, com miríades de anjos, cerca por trás e por diante, Pai, aos quatro cantos da terra de Israel. Envia para lá miríades de anjos, faz eles cada vez mais encontrar favor, Pai, em outras nações. Assim como eu te peço para cercar a nossa casa, a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe perecer, Pai, pela fome, pela guerra, pela peste, pela praga, pelos animais selvagens, Pai. Não nos deixa pelos acidentes, nos livra de todo acidente, de todo espírito de morte. Afasta o espírito de morte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha misericórdia, Deus, desses que estão convalescendo, Pai, desses que estão no fim de suas vidas, Pai. Se realmente chegou a hora dessa senhora, dessa irmã, da minha irmã querida, partir, que ela parta, Senhor, em paz, e que ela possa, Pai, ser recebida no reino da tua glória, Pai, que ela possa, nos últimos instantes dela, declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, em nome do Senhor Jesus, e que toda a família, Pai, fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Mas se não chegou a hora, que o Senhor possa soprar sobre ela novamente o fôlego da vida, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para curar. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus das maravilhas, Pai, o Deus das maravilhas. E quando o Senhor leva alguém, Pai, mesmo assim o Senhor não deixa de ser o maravilhoso, Pai, o maravilhoso de Israel. Pai querido, abençoe, nos console, nos conforte, nos fortalece, nos levanta como igreja e nos santifica, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus.